capítulo 5, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós nos alegramos em Ti e rendemos graças, ó Deus, a Ti pelas Tuas obras gloriosas que se fizeram manifestas a nós, ó Pai, e de uma maneira muito especial, através da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Nós nos alegramos no privilégio, ó Pai, de sermos chamados Teu povo e de podermos, ó Pai, Te cultuar, podermos estar em um local tão aprazível como este, um local de ajuntamento dos Teus santos, aqueles que também receberam esta mesma gloriosa salvação, e juntos podemos cultuar o Teu nome. Ó Pai, neste momento, quando chegamos diante da Tua palavra para Te ouvir, ó Deus, ouvir o Senhor falar aos nossos corações nesta noite, nós Te clamamos por direção do Teu Santo Espírito, de maneira que aquilo que seja dito apenas corresponda à Tua palavra. Exalte o nosso Senhor Jesus. E, ó Deus, queremos Te pedir pelos ouvintes, por aqueles que nesta noite estão aqui para ouvir a Tua palavra, que o Senhor torne cada coração sincero e disposto a ouvir para a obediência, para sair daqui, ó Deus, não como entrou, mas transformados, mudados e crescidos, ó Deus, nesta que é a palavra do Senhor para nós nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, confiados unicamente no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Amados, nós estamos diante do Sermão do Monte. Nós não iremos nos ocupar de todo o Sermão do Monte, apenas de seu início. Em outra ocasião, nós estaremos voltando a esse texto de Mateus 5, para irmos até o capítulo 7, em uma outra exposição a respeito de todo o Sermão do Monte. Mas por esses dias, por 8 domingos, por 4 domingos, 2 pregações por domingo, nós estaremos nos ocupando das bem-aventuranças, dessas expressões que o Senhor Jesus se utiliza para falar a respeito daqueles que são do reino de Deus, que é a grande plataforma deste sermão, o grande tema deste sermão. Falar a respeito das bases, dos fundamentos desse reino, o reino dele mesmo, do Senhor Jesus. O Sermão do Monte é famoso, é poderoso, e não há nenhuma possibilidade de nós podermos exagerar a sua influência. Possivelmente nós estamos diante do texto mais impactante das Escrituras, a primeira das pregações do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquela que certamente estabeleceu bases profundas a respeito do reino, da sua justiça e de coisas que separam aqueles que de fato pertencem a Ele, daqueles que se professam apenas religiosos, mas o fazem sem o nosso Senhor. Santo Agostinho, por exemplo, descreveu como grande pregador e poeta John Donne fez, quando falou que o Sermão do Monte era um padrão perfeito da vida cristã. O próprio John Donne, se referindo ao Sermão do Monte, ele disse que como a natureza nos deu certos elementos, e todos os nossos corpos são compostos por eles, e a arte nos deu um certo alfabeto das letras, e todas as palavras são compostas por elas, assim, nosso bendito Salvador, nesses 3 capítulos deste Evangelho, nos deu um sermão de textos, dos quais todos os nossos sermões podem ser compostos. Todos os artigos da nossa religião, todos os cânones de nossa igreja, todas as injunções de nossos príncipes, todas as homilias de nossos pais, todo o corpo da divindade é nesses 3 capítulos, neste Sermão do Monte. Nós estamos diante de um texto que, quando pregadores se valem da Escritura para ilustrar, para aplicar todos os outros textos das Escrituras, invariavelmente eles passam por aqui. Um texto marcante, impactante,
Um sermão que traz-nos a realidade, o peso da glória do Senhor a respeito das coisas de seu reino, a respeito das coisas da vida eterna, que nós acabamos por cantar a respeito da pregação e de ouvir Jesus como algo que devemos contemplar, e que esse sermão faz isso, desafia-nos a ver isso de maneira muito impactante. Todo o mundo da civilização ocidental tem sido tocado de alguma forma pelo Sermão do Monte. Sejam os cristãos, sejam os não cristãos. O Mahatma Gandhi, por exemplo, ele legitimou grande parte da sua abordagem política bebendo nas influências desse sermão. As instruções éticas que se retiram desse sermão foram por grande influência. Na Alemanha nazista, nós tivemos homens ímpios se levantando contra o Sermão do Monte, como Nietzsche, que estabeleceu o seu fruto terrível para a ascensão do nazismo, do nacional-socialismo na Alemanha. E um outro teórico nazista, Alfred Rosenberg, também foi grandemente um opositor daquilo que se encontra neste sermão. De maneira que, positivamente ou negativamente, o Sermão do Monte é extremamente conhecido do mundo ocidental, e a sua importância é impossível de se diminuir ou de se relativizar. Para um cristão, é simplesmente o maior sermão pregado. E por que isso? Porque nós não estamos apenas diante do fato de 3 capítulos que podem ser lidos em 10 minutos, mas esse foi o maior sermão já pregado. Nós não temos a precisão do tempo que o nosso Senhor levou para pregar esse texto, mas certamente o Senhor Jesus gastou horas expondo esse sermão. Estima-se alguns estudiosos que teriam sido em torno de 5 a 7 horas de exposições. E o que nós temos nos capítulos 5 a 7, segundo os mesmos estudiosos, seria um extrato dos ensinamentos de Jesus, e não completamente, inteiramente, todas as palavras do sermão, mas aquilo que o Espírito Santo quis registrar, quis destilar do ensino, deste momento precioso da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui cada frase pode suportar uma exposição exaustiva e nunca ser completamente sondada. Junto com isso, nós podemos dizer que é a seção mais penetrante das Escrituras. Muitos assuntos são expostos de maneira que, simplesmente com o Sermão do Monte, nós podemos confrontar os corações para dizer quem é dele e quem não é dele. É exatamente essa a ideia. E hoje nós começamos uma série que não irá prosseguir por todo ele, mas que irá se permear completamente do espírito do sermão, da ideia do sermão. Aqui nós vamos, nestas bem-aventuranças, nestas expressões de bem-aventurado que é utilizado pelo Senhor Jesus Cristo nestes 12 primeiros versículos, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de as belas atitudes do reino, aquilo que dão o caráter daqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. Os muitos títulos que estão relacionados a essa mesma ideia sugerem que o que nós temos aqui é a plataforma do cristianismo, e que nestas 8 bem-aventuranças nós encontramos um verdadeiro espelho de aprovação de Deus, relacionada na mesma estrutura dos 10 mandamentos. Na medida em que os 10 mandamentos, os primeiros estão voltados para a nossa relação com Deus, e os demais para a nossa relação com o próximo. Do mesmo modo, o Senhor Jesus estrutura as bem-aventuranças como aprovações de Deus na relação com Ele, com o Deus Trino. E as 4 últimas bem-aventuranças como aprovações de Deus relacionadas com as nossas relações com o próximo. Isso tudo para apontar um sentido que o mundo não entende, que o mundo não compreende. Há muitos dos que são fascinados pela ideia deste texto, interpretam, entendem a ideia de bem-aventurança aqui como mera felicidade. Mas o que nós encontramos nesse texto é mais próximo da ideia de que bem-aventurado ou abençoado significa aprovado de Deus, e não apenas
e tão somente feliz, na ideia de que felicidade é um sentimento e não um fato objetivo. A felicidade, enquanto um sentimento, ela oscila. E pessoas ímpias podem apresentar a felicidade enquanto sentimento. Mas quando muitas Bíblias traduzem esse texto, bem-aventurados, essa expressão como felizes, apresentam um sentido pobre desta mesma expressão. O correto, o adequado, segundo alguns estudiosos, como John Stott, é que a tradução adequada seria: aprovados por Deus são os pobres de espíritos humildes, porque deles é o reino de Deus. E assim toda a sequência: aprovados, abençoados de Deus e aprovados de Deus são os que choram porque serão consolados, e assim até o final. A nossa tendência é apenas ver um aspecto de bênção ou de sentimento de contentamento por uma realidade de vida, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que a relação do que nós sentimos, e é exatamente a ideia de como Deus nos vê. O que Jesus está dizendo é que alegres, abençoados são aqueles que são humildes de espírito, são pobres de espírito, porque é assim que Deus os vê e é assim que eles são aprovados por Deus. A palavra bem-aventurado, portanto, significa bem-estar e prosperidade espiritual. É uma palavra que se refere a uma alegria profunda da alma, a uma identidade definidora da alma que gera satisfação, contentamento alegre por ter sido assim vista por Deus e assim aprovada por Deus. Portanto, meus irmãos, as bem-aventuranças, no final das contas, irão nos apresentar, descrever o discípulo ideal e a sua recompensa tanto no presente quanto no futuro. O Senhor Jesus, ele se utiliza de uma estrutura de texto aqui que é interessante, porque ela é carregada de hebraísmo. Ele começa no verso 3 dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí depois ele faz uma sequência, mas na última bem-aventurança, no verso 10, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não apenas para o primeiro, mas para o segundo. Mas no hebraísmo utilizado pelo Senhor Jesus, a ideia de que tudo que está entre uma e outra também equivale à ideia de que dos tais é o reino dos céus. E isso afirma a identidade daquele que é do reino de Deus, daquele que está destinado à vida eterna. Mas o cristianismo evangélico dos nossos dias precisa dessa exposição e precisa entender aquilo que é exposto aqui, porque há aqui uma lógica antitética que cria uma cirurgia na alma, construindo valores que nos identificam com o reino de Deus, nos aprovando como discípulos de Cristo, que contraria a prática da maior parte dos chamados evangélicos de hoje. O que me faz lembrar de uma história de um sujeito chamado Mickey Cohen. Mickey Cohen era um gangster, um matador de gente, bandidão da pesada. E numa certa ocasião, o Mickey Cohen demonstrou muito interesse pelo cristianismo. E alguns pastores dos tipos evangelistas modernos ficaram ouriçados, porque um cara como Mickey Cohen, convertido e fazendo propaganda do cristianismo com a sua conversão, seria a coisa da hora. O tipo de coisa que seria um grande marketing, uma grande sacada para as cruzadas, para os trabalhos que eles faziam. E então, sistematicamente, evangelistas iam até Mickey Cohen para falar para ele que ele precisava aceitar a Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. E usavam equivocadamente Apocalipse 3:20 para dizer que Jesus estava ali batendo na porta e que ele precisava dizer sim. Até o dia em que esse gangster resolveu então aceitar Jesus. E ao fazer isso, ele obviamente não aceitou muito bem a lógica proposta em Mateus 5. Certamente não agradou ele o fato de que para ele ser de Jesus, ele ser tão contracultural, ele mudar tanto a sua alma, a sua vida. E então ele colocou na cabeça que assim como tinham
cowboys cristãos, advogados cristãos, cantores cristãos, haveria então a partir daquele momento também gangster cristão. E então ele continuou a viver a vida que levava, mas vivendo supostamente como um discípulo do Senhor Jesus, vivendo o cristianismo. Então, certamente, nós vamos olhar para o nosso mundo hoje e entender que não é só Mickey Cohen que pensa, que raciocina o cristianismo segundo essa lógica. A maioria das pessoas, quando confrontadas com aquilo que Jesus expõe no Sermão do Monte, haveria de achar que é legalismo demais esperar uma mudança de vida tão radical, esperar uma plataforma de vida que define o discipulado cristão de forma tão radical como aquilo que nós veremos esta noite a respeito da pobreza de espírito. Como assim, pobre de espírito? A palavra de Deus diz aqui na primeira das bem-aventuranças que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções, a expressão humilde de espírito é traduzida como pobre de espírito, assim como as principais traduções inglesas. Meus irmãos, é uma expressão que choca muita gente, que não combina com a nossa cultura. Pela manhã nós falamos aqui a respeito das reações mundanas ao medo. Dentre elas nós falamos da reação típica do pastor neopentecostal. Falamos que o pastor neopentecostal diz que você tem que levantar o queixo, erguer a cabeça e andar altivo. Não se abata, não se entristeça, não se deprima, né? Tinha até uma música do Menudo dos anos 80 que possivelmente deve ter inspirado aí muito pastor neopentecostal. A não se reprima, né? A deles é não se deprima. Então há uma proposta cultural entre nós nos nossos dias que certamente não aprova a ideia de prover pobreza de espírito. Mas o fato é que nós estamos aqui sendo expostos e sendo colocados na ideia, na exposição do Senhor Jesus Cristo de que aquele que é pobre de espírito é aprovado por Deus, aquele que é humilde de espírito é aprovado por Deus, e dos tais é o reino dos céus. Como nós falamos, a raiz aqui de bem-aventurado é abençoado, e mostra uma consciência de aprovação por Deus. Por isso o contentamento e a alegria no coração, porque ser aprovado ou ter a aprovação de Deus é aquilo que confere ao discípulo o sossego, a paz de alma que nenhum outro consegue ter. Então, o próprio Max Lucado, definindo e entendendo essa expressão, ele usou de um termo que eu achei extremamente adequado, apropriado àquilo que Stott fala sobre o sentido dessa expressão. Quando ele diz que, quando nós ouvimos do Senhor, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é como se víssemos o sorriso de Deus, é como se ouvíssemos um aplauso dos céus por aquilo que Deus mesmo fez em nós como seus discípulos, como novas criaturas refeitas pela obra do Senhor Jesus. É isso que nós começamos a entender desse sentido de pobreza de espírito. Mas afinal de contas, o que é essa pobreza de espírito? Além de ser algo que é aprovado por Deus, que recebe um sorriso da parte de Deus, que recebe aplauso dos céus, conferindo-nos como cristãos, como discípulos, como aprovados, abençoados do Senhor e pertencentes ao reino dos céus. É importante nós começarmos, como já fizemos outras vezes aqui, falando de humildade, pelo aspecto da negativa contrária, ou seja, do sentido contrário. Vamos entender o que é pobreza de espírito, primeiramente a partir daquilo que não é pobreza de espírito. Portanto, há muitas coisas que se oferecem aí como humildade e como pobreza de espírito, e que nós podemos dizer claramente que não é. Por exemplo, não é a convicção de que você não tem valor algum. Nós muitas vezes confundimos a doutrina da depravação total ou radical do ser humano com a ideia de valor zero. É preciso entender que assim como há uma doutrina da depravação total, nós temos uma doutrina da imago Dei. Nós temos também uma doutrina da redenção, do fato de que Cristo está fazendo novas todas as coisas.
Então, quando encaramos alguém que foi renascido ou nascido de novo pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos falando de alguém de valor zero. O próprio Salmo 8 já confere-nos a compreensão da grandeza do homem no contexto das coisas criadas por Deus. E obviamente quando temos o Criador e o próprio Deus em referência, e as nossas condições em referências a Deus, teorreferentes, nós encontraremos um valor na humanidade. E não há espaço para considerarmos bíblico a ideia de que nós somos zeros à esquerda. A ideia de que nós somos pessoas sem nenhum tipo de valor. Há algumas pessoas que estão confundindo humildade e pobreza de espírito, ou humildade de espírito, com essa ideia de se assumir como um zero à esquerda. Ele não quer que acreditemos nisso. Tal atitude não é simplesmente bíblica, porque ela diz, em outras palavras, que a morte de Cristo não produziu nenhuma grande mudança, nenhuma mudança significativa. O texto de 1 Coríntios 6,20 e capítulo 7, 23, vai justamente nos ensinar o contrário, de que não é isso pobreza de espírito, ou seja, há sim um valor a ser reconhecido em nós, não um mérito, não uma vantagem pessoal, ou não algo que tenha sido produzido por nós mesmos, mas algo que foi produzido pelo Criador, a imagem e semelhança dele em nós, que está sendo refeita em Cristo Jesus pela obra dele. E isso certamente não nos leva a um espírito desse tipo. O pobre de espírito tampouco é timidez. Muitas pessoas que são tímidas são naturalmente tímidas. E algumas que são naturalmente tímidas são extremamente orgulhosas e arrogantes. Eu não sei se você já conseguiu perceber isso, mas há muitos que querem defender a ideia de que introspecção e timidez seria humildade. Há uma coisa muito interessante nesses falsos humildes, os tímidos, os recatados, os que têm um senso de justiça pessoal voltada para a pureza, tão agudos que isso se revela como orgulho. Que são pessoas que normalmente não falam, normalmente se calam, normalmente se fecham, normalmente são introspectivas, mas gritam por dentro. Mas tentam controlar o mundo com a força do pensamento. É como se a insistência mental deles conseguisse mover peças, ajustar pessoas e transformar coisas, mundos e pessoas. Isso também não é pobreza de espírito. Ser um caladinho, quietinho, introspectivo, vergonhentozinho, não é pobreza de espírito, não é humildade de espírito. Nem pobres de espírito significa falta de vitalidade. Isso muitas vezes não passa de preguiça, né? Pessoas que são normalmente espiritualmente anêmicas, covardes, pessoas que não têm grandes disposições para tentarem fazer coisas para a glória de Deus que sejam marcantes, agudas. Não, muitas vezes não passa de um preguiçoso. Isso também não é pobreza de espírito. O Dr. Lloyd Jones, analisando estas ideias, estas maneiras de se dizer que não é pobreza de espírito, ele conta que chegou a uma estação de trem, num local em que ele iria pregar, e o diácono da igreja, que foi designado para buscá-lo, chegou até ele, se identificou, e já foi pegando a mala na mão dele, e ele tentando segurar a mala, ele: não, pode deixar que eu levo. E o rapaz arrancou a mala na mão dele e diz: não, eu sou o diácono da igreja, eu que tenho que carregar sua mala, eu vim aqui para buscar o senhor vai pregar na igreja amanhã, eu sou diácono lá, e eu insisto para isso. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou só diácono. E eu estou aqui só para carregar a mala de pastor mesmo. E então ele, refletindo sobre isso, ele disse: esse moço não é humilde. Ele está tentando insistir numa definição de que ele não é ninguém, para que ele seja reconhecido, para que as pessoas o vejam como alguém que se vê como ninguém. Isso, meus irmãos, é a mesma coisa que outros buscam como forma de realização a partir do reconhecimento como outros estilos, outros tipos. No final das contas, ele quer se autoglorificar. E definitivamente
definitivamente isso não é pobreza de espírito. O Lloyd Jones, falando sobre esse mesmo rapaz, ele diz que ele estava ansioso para que eu soubesse que ele era humilde. Ele estava ansioso para que eu soubesse que ele era pobre de espírito. No entanto, por sua ansiedade por se tornar conhecido assim, ele estava negando a mesma coisa que ele estava tentando estabelecer. Então isso não é pobreza de espírito, né? O homem, portanto, meus irmãos, ele vai buscar de muitas formas tentar estabelecer isso. Mas a palavra de Deus, ela diz com muita clareza o que significa esta humildade de espírito ou esta pobreza de espírito. Nós pegamos o sentido simples da palavra no original, que é a palavra potios, que fornece algumas dicas para a gente a respeito do que significa isso. No grego clássico, potios significa alguém que se agacha de maneira onde se vê uma miserável mendicância. No Novo Testamento, o sentido do grego koine é de que seria uma pessoa que tenta, por sua profunda pobreza, obter a vida por meio da mendicância. E, em resumo, seria uma pessoa que é totalmente dependente da concessão dos outros. E nós percebemos, por exemplo, com o rapaz que arrancou a mala, que ele era bem autossuficiente, né? Pelo menos na medida e na iniciativa de carregar a mala. Ele era bem senhor das coisas, né? Não combina aqui com a expressão. Então, esta pessoa é uma pessoa que não pode sobreviver sem ajuda exterior. Assim, uma excelente tradução para pobre de espírito seria miserável pobre. Ou aquela pessoa que depende do outro em tudo. O pobre de espírito é aquele que não tem nenhuma sombra de constrangimento em dizer que eu preciso dos outros. Nós estamos postando, e já saiu a segunda pastoral, mas vocês serão bombardeados com essas pastorais até o final de dezembro. É um texto enorme que eu escrevi sobre a importância de se frequentar a igreja. Porque a nossa igreja é uma igreja que falta muito. E em certa medida eu gostaria de crer que o que está por trás destas muitas faltas não seja o sentimento de que eu não preciso de ninguém. A última coisa que eu gostaria que fosse a motivação das faltas de vocês seria a soberba, o orgulho, a arrogância que as Escrituras condenam daqueles que dizem, eu não preciso deles. Vocês na pastoral de hoje vão perceber nas muitas coisas do porquê a igreja é importante, o quanto nós revelaríamos uma pobreza de espírito dizendo aos irmãos, a cada ajuntamento dos santos, eu preciso de vocês. A começar dos pastores. A começar de nós precisamos olhar para vocês, para cada um de vocês e dizer, eu preciso de você. Eu sou um miserável. Eu dependo de vocês para tudo. Eu preciso de vocês para estarem alimentando a minha alma das coisas gloriosas que Deus nos deu para serem partilhadas. Esta coisa bendita dos meios de graça, que são as coisas da palavra de Deus que nós compartilhamos, as orações que nós compartilhamos, os momentos juntos que nós compartilhamos, o choro que nós compartilhamos, a alegria que nós rimos juntos, a vida que nós vivemos juntos. Eu achei muito interessante a visita que nós fizemos na terça-feira, uma família que está chegando para a nossa igreja. Fomos eu, o pastor Carlos, a minha família dele, a família do presbítero CI, visitá-los. E nós falamos sobre o fato de que igreja é viver a vida junto. E então, pouco antes da gente sair, ele virou para mim assim, todo preocupado, pastor, deixa eu avisar logo, esse final de semana a gente está indo para Inhumas visitar os parentes. Mas olha, a gente entendeu, viu, o que é viver a vida junto. E por que e como que a igreja, enquanto uma antecipação dos céus aqui na terra, enquanto a militância do reino de Deus, no reinado messiânico de Jesus Cristo, revela
este sentimento de bem-aventurança, desta aprovação de Deus que é conferida à consciência dos crentes, na bem-aventurança dos humildes de espírito. Quando nós olhamos uns para os outros e dizemos: Gabriel, eu preciso de você. Bárbara, eu preciso de você. E todos vocês, eu preciso de vocês. Não há vida para ser vivida que não seja dizendo o tempo todo: nós precisamos uns dos outros. Isso nos conduz à verdadeira vida e à verdadeira compreensão desse sentido daquilo que Jesus está dizendo aqui, ser uma das aprovações de Deus para os seus discípulos. Portanto, meus irmãos, é preciso entender isso, é preciso ser isso, é preciso viver isso. E por quê? Porque o mundo rejeita a pobreza de espírito. O mundo não aprova esse conceito. Nós falamos aqui do pastor neopentecostal, falamos aqui de muitos outros. Certamente Joel Ostino vai aprovar a ideia da pobreza de espírito. Ele vai arrumar uma exegese aqui no texto para dizer que isso aqui significa outra coisa. Mas é isso que significa, e o mundo odeia isso. O mundo alimenta aquilo que é contrário a isso. O mundo alimenta um espírito de orgulho, de egoísmo, de autossuficiência, que é o oposto disso. O mundo tem suas próprias ideias de bem-aventurança. Bem-aventurado para o mundo é o homem que está sempre certo. Bem-aventurado para o mundo é o homem que é forte. Bem-aventurado para o mundo é o homem que governa. Bem-aventurado para o mundo é o homem que está satisfeito consigo mesmo. Bem-aventurado para o mundo é o homem que é rico. Bem-aventurado para o mundo é o homem que é popular. E a igreja tem abraçado isso, de maneira que nós vivemos tempos de narcisismo cristão. Isso para não dizer o absurdo desta expressão, porque uma deveria excluir a outra, uma palavra deveria excluir a outra. Mas nós vivemos tempos onde Narciso está impregnado na alma até mesmo dos crentes, de maneira que nós temos ouvido até mesmo pastores e líderes dizendo que não podem dar demonstrações de fraqueza, porque senão nós perdemos, não seremos capazes de governar e de liderar. Meus irmãos, nada combina mais com discípulos, com pessoas humildes, do que senso de inadequação, sentimentos opostos à autossuficiência, que seria a completa dependência, não apenas de Deus e de Cristo, mas daqueles que são dele. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Hoje nós vemos homens e mulheres que ensinam que a resposta para a vida é encontrada em si mesmo. Atrizes como Shirley MacLaine e outras celebridades têm buscado uma jornada de si mesmos, e cristãos estão embarcando nisso. Carl Jung, um dos pais da psiquiatria, ele define uma coisa como vigílio, como uma espécie de Deus subterrâneo de si mesmo, que pode ser o único inferno possível para a pessoa. Ou seja, não há, segundo ele, um inferno a não ser eu não estar bem comigo mesmo. E quando nós abastecemos a nossa alma desse existencialismo doentio que orienta a psicologia de hoje, nós então esquecemos completamente daquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Toda a plataforma do reino, todas as coisas estabelecidas contraculturalmente pelo Senhor Jesus nesse seu sermão, tem sido atacado, tem sido destruído na vida, na mente de muitos crentes por essas ideias existencialistas. Crentes que estão abraçando a ideia de clichês como seja você mesmo, expresse-se. Eu quero meu espaço. Nós temos visto pessoas visitando a igreja e no segundo culto já querem saber qual que é o espaço que ele vai ter na igreja. Gente reformada em conversinhas aí, que hoje não há nada, poucas coisas são tão narcísicas no Brasil como o chamado movimento reformado. É impressionante o quanto as pessoas estão buscando realização, serem elas mesmas, ganharem espaço
espaço, serem famosas, se projetarem às custas do movimento reformado. Quantos que estão buscando a celebrização, a autoglorificação, em detrimento da vida comunitária da igreja? Pessoas que estão colocando os seus objetivos acima da vida e da saúde da igreja. Isso é lastimável, isso é terrível, isso não combina com o que o Senhor Jesus está nos afirmando aqui. Meus irmãos, o narcisismo cristão é algo terrível, é algo ameaçador, é algo seguramente diabólico, e isso tem atrapalhado terrivelmente a igreja. O David Wells, falando sobre isso em seu livro No Place, No Truth, um livro que ainda não foi traduzido para o português, mas que nós devemos orar e desejar que seja, um livro chamado Não Há Espaço para a Verdade. Ele diz: teologia se torna terapia. O interesse bíblico na justiça é substituído por uma busca da felicidade. A santidade é substituída por uma noção de integridade que disfarça a ideia de farisaísmo e de autojustiça. Verdade toma lugar, dá lugar ao sentimento, a ética de se sentir bem sobre si mesmo. O passado recua, a igreja se afasta, o mundo se afasta. Tudo o que resta é selfie. Tudo o que resta é para mim mesmo. Isso é o que o mundo prega. Isso é o que o mundo tem incutido nas nossas mentes e tem feito com que as pessoas chamem discípulos que amam discípulos de igrejeiros. Uma certa ocasião, discutindo com um irmão sobre a necessidade de viver a igreja, começar do mais básico, do mais simples, do mais rudimentar, àquilo que é mais elaborado, mais complexo. E ele diz: você é um igrejeiro. Eu falo: olha, há prazeres, há coisas que o Evangelho veio estabelecer que são mais primários do que grandes conferências. Como, por exemplo, você ter o deleite de sentar e comer arroz com feijão com um irmão seu na fé em Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que Atos 2 fala. Atos 2 não diz que a igreja estava imersa em conferências, em colóquios teológicos, em grandes eventos, em grandes marcações e impactos culturais e sociais sobre a mente dos nerds e dos intelectuais do nosso tempo, do tempo deles. Mas dizia que eles tinham tudo em comum. Eles viviam a vida juntos. E eles faziam isso nas coisas mais básicas do que Jesus veio estabelecer. A doutrina dos apóstolos, a fidelidade e perseverança nela, mais do que grandes arroubos a respeito dela. O compartilhar do pão, da mesa, das refeições. O não sentir nada seu, mas antes ter tudo como coletivo, entender que a necessidade do outro era o seu dever, era a sua obrigação. Nós precisamos entender isso, porque isso está na base, está relacionado com a ideia de humilde de espírito, de pobreza de espírito, porque tudo o que não produz o que o Evangelho estabelece de forma simples é orgulho, é jactância, é soberba, e é aquilo que Deus resiste, aquilo que Deus certamente odeia. Meus irmãos, outra coisa importante de nós entendermos esta aprovação de Deus, com esta virtude de um discípulo de Cristo, é entender que a pobreza de espírito é fundamental para a aprovação do nosso conhecimento de Deus. É o que irá nos distinguir de fariseus, assim como Jesus se opôs a eles, e a falta de pobreza de espírito deles, de humildade de espírito, era o que colocava em dúvida o conhecimento que eles tinham de Deus. Assim também é no nosso tempo. Você será distinto de um mero religioso, de um cristão sem Cristo, por conta da sua humildade, por conta da sua pobreza de espírito. Será essa postura que irá fazer você diferente dos religiosos do tempo do Senhor Jesus. Devemos entender e abraçar uma verdadeira humildade, pois essa é a única maneira que podemos imaginar o sorriso de Deus para nós. Davi tornou-se o maior rei de Israel,
porque ele foi capaz de demonstrar isso como um fruto da graça de Deus em sua vida. Da sua ascensão à grandeza, o que caracterizou Davi foi a sua pobreza de espírito. Em expressões como a de 1 Samuel 18, quando a palavra de Deus diz: mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E quem é a minha vida? E a minha família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Mais adiante, em 2 Samuel 7,18, ele diz, antes de sua queda: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa, para que você me tenha trazido até aqui? Quantos de nós seriam capazes de exercitar tamanho senso de inadequação? A maioria de nós age como se nós fôssemos sempre pegos como mais preparados para determinada coisa. Na igreja eu já vi de tudo, a começar do que eu mesmo fazia, fiz e ainda faço. É impressionante como nós somos incapazes, em vários momentos, de responder como um fruto da graça em nós, da graça de Deus, como Davi respondeu. E sermos chamados para alguma coisa e dizer: mas eu? Por que eu? Ontem foi fácil, quando recebi um convite dias atrás, dizer a respeito de um convite para falar sobre a revitalização de sociedade interna. No Cinco de Brasília, um evento do Cinco de Brasília, ontem chamado SAL. Simpósio de atividades leigas. A ideia era falar sobre como revitalizar biblicamente o trabalho de moços. E aí, quando eu recebi o convite, eu de fato não consegui entender nenhuma razão porque eu deveria estar sendo chamado para falar ali. No final das contas, eu aceitei, mas confesso aos irmãos que do momento que eu comecei a redigir, a montar a palestra, ao momento que eu entrei no carro para ir até o local da palestra, até o momento que todos estavam sentados para ouvir a minha palestra, eu não consegui entender por que eu estava ali. Porque é fácil você se entender inadequado quando você experimenta alguns fracassos, quando nós recebemos algumas reprovações, quando algumas pessoas ou muitas pessoas chegam para você e dizem: gostei do que você fez. Não, mas corriqueiramente, fora de situações desse tipo, nós costumamos dizer: não, eu sou o cara para falar disso aí, não tem outro, né? A mesma forma, Gideão, que celebramos por sua incrível libertação de Israel com apenas 300 homens, ele começou com estas palavras lá em Juízes 6,15: por favor, Senhor, como posso salvar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Isto é fundamental para a aprovação do conhecimento que temos de Deus. Uma atitude humilde testifica a nossa condição de homens e mulheres de Deus. E isso aconteceu com Davi. E muitas vezes nós não entendemos porque Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas peraí, como assim, pastor? Um homem que fez o que fez com a mulher do outro, um homem como ele, que não foi competente com os filhos, com a família, um homem que tinha a família toda bagunçada, despedaçada, arrebentando. Como é que pode? Como é que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Se fosse falar, escrever texto sobre os filhos de Davi por mulheres piedosas, por homens piedosos, ia ser uma vergonha. Imagina Davi escrevendo texto para 2 blocos conceituados que falam de piedade familiar. Mas é a Bíblia quem diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É o próprio Deus quem diz que Davi é um homem segundo o coração dele. E por quê? Porque Davi sabia ser humilde. Porque Davi sabia ser pobre de espírito. Porque ele sabia ver-se como inadequado. Ele tinha uma habilidade incrível
para sentir a sua inadequação. E o Salmo 32 e o Salmo 51 são expressões que não deixam a menor dúvida nesse sentido. Significativamente, agora, para falar de alguém que é sem sombra de suspeitas, o nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, quando Ele abriu o seu ministério, Ele fez abrindo pergaminho em Isaías 61, verso 1, quando Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Seriam os pobres que não têm dinheiro? Os pobres, aqueles que dependem de tudo, aqueles que não se sentem suficientes para nada. Mas Ele continua dizendo: enviou-me a curar os quebrantados de coração, aqueles cujos corações estão dizendo e batendo no peito: miserável homem que sou, quem me salvará? Para esses que Jesus veio. Não para aqueles que acham que são piedosos, que se definem como piedosos, mas para aqueles que se consideram o maior dentre os pecadores. Para gente como Paulo, foi para quem Jesus veio. Para gente como ele e como tantos outros, como Gideão e Davi. E por isso é que dos tais é o reino dos céus. No contexto de Isaías, aqui os pobres foram exilados de Israel, porque não tinham se comprometido, e olharam somente para Deus, e somente em Deus eles esperavam pela salvação deles. Estes são sempre as pessoas a quem Ele vem. A encarnação do Filho de Deus se deu por uma mulher que cantava a inadequação, que cantava a dependência e o espírito humilde e de pobreza. Quando Maria, em Lucas 1, 46, 48, disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Meus irmãos, quando Jesus foi apresentado no templo, duas pessoas foram registradas pelas Escrituras como bem-aventuradas, como privilegiadas por terem tido o contato, o conhecimento da revelação de Cristo como o Messias, como o Mestre. Lá em Lucas 2, versos de 8 a 15, aliás, versos de 25 a 38, o texto nos fala dos humildes Simeão e Ana. Pessoas que pela sua humildade, correspondendo justamente à profecia, são pessoas para as quem Jesus veio. São essas as pessoas a quem Cristo nasce. E são elas, a elas que é destinada a obra dele. Para os pobres de espírito, para aqueles que dizem: Senhor, miserável homem que sou, quem haverá de me salvar? Portanto, por conta disso, a pobreza de espírito é essencial para a salvação. Pobreza de espírito é um sinal indispensável da graça de Deus, da preparação do coração para receber a mensagem do Evangelho. O próprio Senhor Jesus, ao convidar discípulos, Ele dizia que todos deveriam negar-se a si mesmo, renunciar completamente, deveriam estar dispostos a deixar tudo para depender completamente dele. São pessoas que são capazes de dizer que não há em mim nada que seja elogiável. É esse o ensino da palavra do Senhor. A salvação, nós temos a plena convicção de que é somente pela fé. A salvação não é pela pobreza de espírito, a salvação não é pela humildade, mas a humildade e a pobreza de espírito são a postura da fé. Você não será capaz de confiar, você não será capaz de depender do Salvador, se você não for miserável, se não for totalmente dependente, como a palavra do Senhor está nos ensinando aqui. Somente estes que são falidos espiritualmente são abertos a crer e receber a sua graça e a sua salvação. Portanto, ninguém pode entrar no reino de Deus sem pobreza de espírito.
E finalmente, a pobreza de espírito é essencial para o crescimento espiritual. Isto é o que estava acontecendo, a dificuldade que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Cristo a repreendeu com palavras duras, porque a soberba, a arrogância deles os impediam de crescer espiritualmente. Apocalipse 3, 17 e 18 diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. O orgulho cega, e a igreja de Laodiceia estava cega pelo orgulho, por isso não crescia espiritualmente, porque a falta de humildade impede-nos o crescimento espiritual. Portanto, a pobreza de espírito é fundamental, porque um contínuo senso de necessidade espiritual é o que irá nos conduzir no crescimento espiritual. A bênção espiritual depende deste contínuo senso de inadequação. Meus irmãos, quanto mais amadurecidos espiritualmente nos tornamos, mais profundo será o nosso senso de pobreza. Se você olhar nas Escrituras, se você observar a vida do apóstolo Paulo, o que você vê é precisamente isso. Quanto mais Paulo imergia no Evangelho, quanto mais Paulo se parecia com Cristo, mais Paulo tinha consciência da sua pobreza e da sua miséria. O próprio João Batista, entendendo a necessidade dessa relação, do quanto nós precisamos decrescer para que Cristo cresça em nós, ele disse lá em Marcos 3,30 que convém que ele cresça e que eu diminua. Pela manhã eu disse aos irmãos o quanto é fundamental ao cristianismo a desglorificação pessoal, para que possamos glorificar a Deus. Meus irmãos, quem não é capaz de se humilhar, não será capaz de depender de Deus. Concluindo, pobres é o que nós somos. Glória a Deus por isso. A graça de Deus nos tem feito a cada dia mais pobres. Mas nós somos os pobres ricos. Olha que maravilha, que grande bênção existe em entendermos e reconhecermos isso. Nós somos os pobres dos quais o reino dos céus pertence. Nós somos gente do céu, pobre, rico. Quanto menos temos daqui, mais temos de lá. Quanto mais nos humilhamos aqui, mais nos aproximamos de sermos exaltados lá. Há uma coisa muito interessante na relação que se estabelece nesse sentido, porque quanto mais inadequados, mais vemos o quanto Cristo é adequado. Quanto mais pobre, mais a riqueza de Cristo nos é mostrada. Quanto mais tristes para as coisas deste mundo, quanto menos amor para as coisas deste mundo, mais nos são reveladas as riquezas de Cristo e as coisas que devemos amar. Quanto mais impregnados, mais envolvidos com esta realidade, maiores as vantagens e os benefícios de que provamos. A palavra de Deus diz que nós somos reis e rainhas. Lá em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo está falando desta relação. Quanto mais baixo o conceito de mim mesmo, maior a possibilidade de eu ver crescer o conceito de Cristo em mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, diz Paulo, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Quando sou pobre, é que sou rico. Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A glória da fraqueza, a glória da pobreza, a glória de ser pequeno, a glória de ser humilhado, a glória de ser perseguido, a glória de ser pequeno, porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Cristo é glorioso. É isso que precisamos encontrar. Isso é piedade. Viver isso é piedade. Quando o nosso grito é ouvido, as nossas expressões de orgulho, de controle, mas quando na nossa fraqueza se tornam evidentes as forças do nosso glorioso Redentor. Portanto, como reis e rainhas, nós somos livres. O orgulho faz escravos todos aqueles a quem ele possui. Mas não é assim com a pobreza de espírito. Ela confere liberdade. Somos livres para ser cheios de Deus, livres para ser tudo o que Ele quer que sejamos, livres para sermos nós mesmos, sendo refeitos em novas criaturas por Ele mesmo. Nós reinamos agora e por toda a eternidade. O reino é nosso, só nosso. É isso que Jesus está dizendo. Se você é pobre de espírito, alegre-se com aquilo que Deus estabeleceu para te definir. Ele te definiu como um discípulo dele. E se você de fato você é pobre de espírito, dos tais é o reino dos céus. Augusto Todplay, ele diz num cântico o seguinte: nada na minha mão eu trago, à tua cruz me apego, nu venho a ti para vestir-me de ajuda, olhar para ti por graça, sou pecado até a fonte, lava-me, Salvador, ou que eu morro. Isso é pobreza de espírito. E eu gostaria de fechar fazendo duas perguntas. Primeiro, para você que olha para esse texto e se vê questionado quanto à sua condição como um discípulo de fato do Senhor Jesus. Seu coração está chorando e clamando por Deus ao ouvir essas palavras? Ou você é um frequentador de igreja sem Cristo? Você de fato é um evangelho regenerado? Ou há dúvidas em seu coração quanto à sua regeneração? Se assim for, ouça a palavra de Deus esta noite. Leve isso ao seu coração. E não se esqueça: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você luta continuamente com o orgulho, com a arrogância, com a autossuficiência, desespere-se na presença de Deus e clame por salvação. A outra grande lição é para você que tem certeza que nasceu de novo, mas que independente da sua maturidade espiritual, precisa entender que a pobreza de espírito é necessária para você continuar crescendo. Entenda, quanto mais maduro Deus te fizer, mais humilde você vai ser. Quanto mais conhecimento você tiver, mais inadequado, dependente e miserável você vai se ver. Nunca se esqueça disso. Maturidade não produz soberba. Maturidade espiritual produz humildade. E eu gostaria de encerrar dizendo que essa tem sido a experiência mais lucrativa da minha vida. Eu trabalhei como pastor, como advogado durante 16 anos. E durante 16 anos eu fui treinado para ser arrogante. Durante 16 anos, contando mais 5 anos de faculdade, ou seja, metade da minha vida, mais da metade da minha vida, desde o cursinho, o meu treinamento foi: seja arrogante, seja arrogante. Ia para o tribunal para o argumento vencer argumento. E nos últimos anos,
no início do ministério pastoral, é isso que Deus mais tem me ensinado. Através de fracassos pessoais, profissionais, ministeriais, Deus tem me dito: dobre-se. Lembre-se, você não é um advogado. Você é um discípulo, que foi colocado como pastor para ser discípulo que faz discípulo, não para ser senhor. Isso é o que Deus mais tem me ensinado, por vezes com lágrimas, para dobrar a minha alma, para dobrar a minha crista e para dizer: bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito, porque dos tais é o Reino dos Céus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser uma comunidade de discípulos que praticam a humildade. Oremos.